está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 7 de junho de 2019. Vai com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Facebook da 93 FM, Rádio 93 FM, transmitindo aqui a nossa live de abertura no programa de hoje. Você é bem-vindo. Você é bem-vinda, fique à vontade aqui entre nós para assistir o nosso Debate 93 aqui através da nossa transmissão pelo Facebook da Rádio 93 FM, para conhecer os debatedores, o nosso estúdio e a nossa equipe, para conhecer a Marcela Bastos. Bom dia, JR, bom dia nossos ouvintes, nossos debatedores. Tchauzinho pro Face. Lembrando que você tá aí acompanhando a gente no Face. Acompanhando a gente pelo rádio 96803-8319, é o nosso WhatsApp. Ah, Marcela, posso mandar opinião no programa? Pode, mas pelo WhatsApp, ainda que você esteja acompanhando a gente no Face, e óbvio que você pode dar a sua opinião aí no Face, mas pelo WhatsApp você vai mandar pra gente o aniversário do seu pastor e da sua pastora, aqueles que fazem aniversário hoje, sexta, e amanhã no sábado. Inclui aí também a esposa do seu pastor e o esposo da sua pastora, caso eles não sejam pastores. Também pode incluir aniversário da sua igreja, diz o nome da igreja, quantos anos está fazendo, se for hoje ou for amanhã, e o aniversário da sua cidade também. Não é isso, Odair? Muito bem, Marcela Bastos, exatamente isso, falou tudinho e falou muito bem. Hoje, sexta-feira, 7 de junho, amanhã, sábado, 8 de junho, vamos celebrar com alegria essas bênçãos, meus queridos e amados ouvintes ligados aqui na 93 FM no Rio de Janeiro, a partir do Rio para todo o Brasil e o mundo, através dos aplicativos, do aplicativo da 93 FM, através do nosso site que está bombando na internet. Muito obrigado pelo carinho também ao site da 93 FM. É bom demais ter você com a gente em todos os canais, sempre ouvindo a 93 FM. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Olha aí, minha gente, tema 01 do programa de hoje. Aprendi que na época do Antigo Testamento não havia a presença do Espírito Santo. E aí pergunta o nosso ouvinte a partir dessa premissa. Qual é a premissa do ouvinte? Ele parte de que princípio? De que não havia a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Você concorda, meu querido ouvinte? Você discorda? Você já encontrou o Espírito Santo no Antigo Testamento? Você só o vê atuando no Novo Testamento? Quero ouvir a sua opinião também, a sua experiência, o seu conhecimento sobre esse assunto. Mas o ouvinte parte desse princípio. E aí a pergunta, ou as perguntas que se seguem: por que ele ainda não atuava? Por que motivo ele só aparece depois de Jesus ascender aos céus? Nos dias de hoje, ele ainda pode se retirar do nosso meio? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes aqui aos nossos debatedores, tema 01 do programa de hoje. Pastor Valtair Afonso Miranda, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Como analisa o senhor esse assunto? A pergunta inicial é essa: a ouvinte está correta ao dizer que não havia a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento, pastor? Olá, JR, bom dia aos queridos colegas debatedores, bom dia a todos aqueles que nos ouvem nesse momento bonito e abençoado por Deus. Eu devo iniciar falando para o querido ouvinte, ouvinte que nos mandou a mensagem, que não procede. Não procede. Nós olhamos para o Antigo Testamento e percebemos a atuação do Espírito. Não é nos mesmos termos e da mesma forma como ele age nos tempos do Novo Testamento, especialmente após a morte e ressurreição de Jesus, após o Pentecoste. Mas a presença do Espírito Santo poderia ser apontada. Eu leio um texto tranquilamente acessível ao leitor, que é o primeiro
livro da Bíblia, Gênesis 1, versículo 2, que diz assim: a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja, a expressão, inclusive na minha versão bíblica, que eu estou lendo aqui a revista atualizada, traz Espírito de Deus com letra maiúscula, né? Algumas versões trazem com letra minúscula, porque o termo hebraico é o sopro de Deus, o vento de Deus. Então, alguns tornam a expressão mais indefinida. Mas é possível olhar assim, JR. É possível olhar para o Antigo Testamento e perceber pontualmente a atuação do Espírito Santo. É uma atuação diferente. É uma atuação distinta, porque a forma como o Espírito age no Antigo Testamento é pontual, ela é circunstancial. Então ele age aqui, ele age acolá, sobre uma pessoa, sobre outra pessoa, circunstancialmente, porque ele pode controlar um profeta no momento e depois estar com outro profeta em outra circunstância, mas é claro, é só ler com atenção que nós percebemos a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Reverendo Marco Antônio de Oliveira pergunta ao querido irmão, ouvinte, dizendo: aprendi que na época do Antigo Testamento não havia a presença do Espírito Santo. O senhor concorda com o ouvinte ou concorda com o pastor Valtair? JR, uma Bom alegria dia. estar de volta aqui a esta casa e revê-lo sempre bonito, bem arrumado, essa barba araônica aí crescendo Jesus. Cada vez mais. Um beijo para os colegas aqui ao meu lado. Eu concordo plenamente com o pastor Valtair. O nosso ouvinte trabalha um princípio equivocado. De maneira nenhuma, Deus, quando a gente percebe nos textos bíblicos a manifestação de Deus, isso pode nos levar a afirmar de que a Trindade não está presente. Deus é um Deus trino, um Deus santo. E quando fala-se da manifestação do Deus Pai, necessariamente está se falando da manifestação do Deus Espírito e do Deus Filho. A atuação do Espírito Santo desde Gênesis, o ato criador, é percebido na palavra do Senhor. O profeta Miqueias se diz cheio do Espírito Santo quando ele profetiza. Ele vai dizer: eu sou cheio do Santo Espírito de Deus. Não há como a gente continuar afirmando como esse ouvinte, né? É um erro muito presente na igreja evangélica brasileira. Muito presente, que o Espírito não está atuando no Antigo Testamento. Pastor César Carvalho, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor está concordando com o pastor Valtair e também com o reverendo Marco Antônio. Bom dia, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, bom dia a esta mesa de muito peso hoje, uma mesa especial, né? Uma mesa maravilhosa. Eu concordo em gênero, em número e em grau com aquilo que já foi exposto pelo pastor Valtair, pelo pastor Marco Antônio, o pressuposto pelo qual as perguntas e as questões foram feitas, ele é um pressuposto equivocado a partir da impressão, e a gente não sabe, a pessoa diz, aprendi, eu não sei quem ensinou ou quem está ensinando esse processo, e aqui está um perigo dos nossos dias. Aquilo que está se ensinando também é um problema grave no ambiente religioso que a gente convive. Muito bem. Reverendo Evaldo Berangé, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo. Como responde o senhor a esta primeira premissa apresentada aqui por esse ouvinte? Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos colegas aqui da mesa, ao ouvinte, a você que nos ouve pelo Facebook. Bom, depois de ouvir todas estas palavras, só me resta concordar e pegar talvez um dos pontos que foram colocados aqui e dar um destaque. Talvez essa maneira de ver a teologia tirando o Espírito Santo do Antigo Testamento seja fruto do fato de que ele não aparece. Aliás, essa é a característica especial do Espírito Santo. Ele existe para ressaltar a pessoa de Jesus. Ele existe para estar presente como vento de maneira imperceptível. Mas se nós prestarmos atenção, a própria Bíblia nos dá testemunha. Há vários textos que foram citados aqui. O livro do profeta Joel diz que nos últimos tempos derramaria do seu espírito e fala de uma maneira como se as pessoas já soubessem do que se tratava. Então, não há uma explicação. Olha, é uma coisa nova, é uma coisa que vai acontecer. A gente tem aqui, por exemplo, em Marcos, capítulo 12, um texto no Novo Testamento que diz assim: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo.
E aí nós temos, por exemplo, lá no livro de Hebreus, que diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então, essa presença do Espírito Santo é clara no Antigo Testamento, mas com atuação ligeiramente diferente daquela que vai aparecer após a ressurreição. Este ponto nós vamos entrar já já. Eu quero agradecer a fala inicial, lembrando os nossos ouvintes que dentro dessa palavra introdutória, cada um deles afirmou e foi reafirmado uma série de vezes aqui a presença e a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, uma coisa é a presença, outra é a atuação. Quando se une as duas, nós temos na palavra de cada um deles a manifestação do Espírito Santo. E veja, ouvinte, como é importante ter a premissa correta. Uma premissa falsa leva à conclusão falsa. Então, existe a ação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, já aqui manifestada através de vários textos bíblicos para o entendimento. A pergunta número 2 que o ouvinte faz, então ela perde sentido aqui, quando diz por que ele ainda não atuava. Vocês já manifestaram aqui que ele atuava. Então, nesse ponto, eu entro aqui para apresentar uma distinção para os nossos ouvintes sobre a atuação do Espírito Santo no Novo e a atuação do Espírito Santo no Antigo, para que o nosso ouvinte possa aí sim agora visualizar, vislumbrar essa diferença. E eu pergunto, há diferença nessa atuação? Reverendo Marco Antônio, vamos lá. Antes de entrar na diferença, claro, é bom que se fale que o equívoco desse ouvinte está baseado numa interpretação equivocada de um versículo bíblico, que está lá em João 7, versículo 39. Porque o equívoco desse ouvinte não é um equívoco qualquer. Uhum. É bom destacar. Olha o que o texto diz lá em João 7,39. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Eu quero destacar que o erro da interpretação desse versículo leva a essa confusão de que o Espírito do Senhor não estava atuando. E antes de falar sobre a atuação, quero dizer que nesse versículo, o autor João está se referindo a um momento profetizado lá em Joel, que é o derramar, a efusão plena sobre toda a carne, coisa que ainda não havia acontecido no Antigo Testamento. Esse texto se refere, então, à efusão do Espírito, que, então, se manifesta sobre toda a carne, e aí João vai introduzir algo que não está em Joel. Joel fala sobre toda a carne, João vai falar sobre todos que creem. Por uma questão muito simples. Joel se refere e se dirige ao povo de Deus, já aliançado. João se refere a uma comunidade que é aliançada através da crença em Jesus Cristo. Então, só esse destaque. O Espírito sempre atuou de forma tão grande quanto no Novo Testamento. Qual a diferença, queridos debatedores, para que todos possam ter esse mesmo entendimento da atuação no Antigo e da atuação no Novo? Se há diferença, quais são elas? Eu diria, JR, uma questão aqui que já foi dita de uma maneira, mas é bom explicitá-la, que é a questão do Espírito sobre e o Espírito em. No Antigo Testamento, nós vamos vendo o Espírito Santo manifestando-se sobre as pessoas, capacitando para um poder e para uma ação e para uma missão especial. Mas nós não entendemos o Espírito em, ou seja, nas pessoas, aquilo que a gente vai compreender após a ressurreição de Jesus e no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo, então, toma um outro ambiente. Ele já não é mais aquele Espírito que está sobre as pessoas, mas está nas pessoas. Aquelas que estão, então, em Cristo Jesus, são seladas pela presença do Espírito Santo nelas. Então, em linhas gerais, estar sobre no Antigo Testamento, estar no Novo Testamento. E aí nós vamos começando a entender o porquê, talvez, desta percepção que as pessoas têm. Eu quero concordar com o pastor César e, embora ampliando algumas coisas, eu diria que o Espírito Santo atua na história da salvação em 3 ocasiões muito específicas. Você tem atuação e quando eu falo história da salvação, isso sem falar na atuação da criação. Mas
o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele preserva a natureza, ele faz parte desta ação de Deus de fazer as coisas se movimentarem. É muito bem representado pela expressão ruach em hebraico, que significa vento. Então ele move, ele sopra, o vento é invisível. Jesus vai fazer referência a isso, né? O vento sopra onde quer, ele vai falar sobre isso. Quando Jesus Cristo é batizado, o Espírito Santo começa uma atuação, uma sequência na sua obra dentro da história da salvação. Ele passa a atuar em Jesus, por Jesus, e Jesus está plenificado com a presença. Ele é aquele que tem plenamente a presença do Espírito Santo. Quando ele sobe às alturas, diz a palavra de Deus, que ele, ao subir, ele iria enviar outro Consolador. Este outro Consolador é o próprio Espírito que já estava presente, atuando através de Cristo. Os milagres todos são feitos. Muitas vezes você ouve o Novo Testamento, os evangelhos dizerem assim: o Senhor Jesus soube através do Espírito, ou através do seu Espírito, e aí você sabe que é o Espírito Santo se comunicando diretamente com o Espírito de Jesus. Eles não se misturam, não se fundem. Jesus é um ser completo, como nós somos seres completos, mas o Espírito Santo o enche e não substitui o seu próprio Espírito. Isso é importante dizer, porque isso há uma certa confusão, e há teologias até hoje em dia que explicam que isso é um tipo de modalismo monarquiano, alguma coisa assim, e monofisismo, e são nomes teológicos, mas que ainda estão presentes. São heresias que foram condenadas no passado e estão presentes. Quando o Espírito Santo vem no Pentecostes, ele vem para habitar na igreja e com a igreja. Ele vai juntar todos aqueles que creem no Senhor Jesus para formar o corpo de Cristo. E aí, não é bem uma discordância, mas talvez uma extensão do que o pastor César disse, que é o seguinte: quando ele diz que o Espírito Santo atua dentro, nas pessoas, eu quase que diria o seguinte: ele está dentro porque a pessoa está no corpo de Cristo. Exatamente. Na verdade, o corpo de Cristo tem a plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito está na igreja, está naqueles que creem no Senhor Jesus, e igreja aqui é a igreja invisível, e todo aquele que entra no corpo de Cristo através da conversão, ele passa a beber do mesmo Espírito e a conviver com essa presença constante do Espírito Santo. Então não é que o Espírito Santo está em cada um dos crentes, embora ele esteja, dá a impressão que é um espíritozinho para cada um. Não, nós todos estamos no mesmo Espírito, portanto ele permeia todos os cristãos. Eu queria ler mais um texto aqui para argumentar um pouco aquilo que tinha falado na minha primeira oportunidade. É o texto de Samuel, primeiro livro de Samuel 16, versículo 14, diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, viu a expressão? Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Então esse texto comunica um ponto teológico importante para destacar aqui, que é uma atuação circunstancial, diferente da atuação pós-Pentecostes na vida do crente. Porque o que costumamos dizer para a igreja da atualidade? O indivíduo nasceu de novo, ele está selado pelo Espírito Santo da promessa, e esse Espírito Santo, então, é a marca da sua salvação, selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está com ele, o acompanha, promove nele a obra da santificação até o fim da vida dele. Então o Espírito Santo, inclusive, é o sinal da salvação dele. Quando eu olho para um texto como esse, eu percebo que o Espírito Santo estava com Saul, depois não estava mais com Saul. E o fenômeno pode ser observado em outros personagens bíblicos, né? Estava com um, não estava mais. Porque a atuação do Espírito no Antigo Testamento é circunstancial, é para determinada obra, é para determinada tarefa dentro do projeto de Deus de trazer aí o termo que o Evaldo usou, né? O projeto dele de salvar a humanidade, a economia da salvação, a história da salvação. No Antigo Testamento, só para completar o que o pastor disse, no Antigo Testamento só há duas pessoas, dois personagens que são cheios do Espírito Santo desde o ventre materno. Você tem Sansão, que é cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, mas desperdiçou isso, e João Batista, que ainda pertence à dispensação do Antigo Testamento e que vai cumprir talvez a missão mais nobre, que é a de apresentar o Filho de Deus. Pois não, pastor? Eu preciso fazer um acento. Claro. Não há como a gente tentar distinguir separadamente
ou essa tentativa de distinguir separadamente a obra do Espírito Santo, do Filho e do Pai, pode nos levar a um equívoco. Um equívoco grande. Não há resposta positiva do ser humano a Deus sem que essa graça de Deus coabite em nós antes. Então, a todo momento, o Espírito do Senhor está sobre o ser humano. O livro de Gênesis fala claramente que ele habita, ele foi soprado por Deus sobre toda a carne. Ou seja, é ele que nos dá vida, é ele que nos possibilita dar a resposta positiva a Deus. Caso contrário, eu estaria afirmando que a salvação é uma decisão do ser humano. E essa não é uma decisão do ser humano, é uma decisão divina. Eu prefiro ver esses textos, quando o texto usa o verbo retirar, a ideia de que a manifestação cessou. A manifestação estava sobre Saul e não está mais. A manifestação estava sobre Sansão e em algum momento não está mais. E em algum momento Deus fala, e o Espírito desceu sobre ele. Isto é, a manifestação gloriosa de dom, graciosa do Espírito vem sobre ele. Assim eu devo ler o Antigo Testamento, porque não é que Deus retira seu Espírito do ser humano, porque se Deus retirar de nós a sua graça, nós não o enxergaríamos. Muito bem, nós estamos com o objetivo de trazer a diferença de atuação, né? A Bíblia é uma só, a divisão para o entendimento humano antigo e novo, mas a Bíblia é apenas um livro e exatamente por isso chama-se Bíblia. Então nós precisamos trazer aqui, e o objetivo é esse, respondendo à inquietação do nosso ouvinte, é essa atuação que já foi manifestada aqui em algumas ocasiões. Um outro aspecto que esse texto ainda nos propõe é a questão da retirada do Espírito Santo hoje. Já vimos que isso aconteceu no passado, o pastor Walter aí descreveu aqui e inseriu-nos aqui no contexto bíblico sobre esse tema, e agora sobre uma questão que envolve os nossos dias, ou seja, uma pessoa que está vivendo na presença de Deus, portanto cheia desse Espírito Santo, ela pode eventualmente perder esse Espírito Santo, o Espírito Santo a deixa, a abandona, sai dela. Como é que a gente responde a esse assunto que vocês sabem muito bem que ele é recorrente e muitas pessoas atestam tanto um lado quanto o outro lado. A pergunta é o que vocês pensam e com base em quê? O que vocês pensam e com base em quê? Mas agora eu quero me despedir dos queridos e amados ouvintes que estão nos acompanhando pelo Facebook da 93 FM, dizendo que a nossa programação continua no rádio, nos aplicativos e no site da 93. Você é muito bem-vindo aqui entre nós. São 11h25. Sim, pastor Valtair. Perfeito. Eu queria então dizer o seguinte, eu entendo que a partir do Pentecoste, a partir da manifestação do Espírito Santo, naquele momento ali, prometida por Jesus, capacitando os discípulos para espalharem a igreja do Senhor pela terra, a partir daquele momento a atuação dele é diferente da atuação no caso de Saul, especificamente. Então ele toma o crente e não o abandona, porque ele é a garantia da salvação. Ele acompanha o crente, promovendo nele a obra da santificação, que Paulo descreve lá em Romanos com muita tranquilidade. Sem o Espírito não tem obra da santificação. Então, a atuação do Espírito é o que garante a obra da santificação. Ele que promove todo dia, dia após dia, o desenvolvimento da nova natureza no crente. E de novo, repito uma expressão que eu usei agora há pouco, né? O selo da sua salvação. Sem o Espírito, ele não está salvo. Afirmar a salvação, então, JR, é afirmar a presença do Espírito Santo. Mas deixa-me fazer duas pequenas observações ainda, só para não me fazer mal entendido. Primeiro é que não estamos tratando, ao pontuar Antigo Testamento e Novo Testamento, dizendo que o Espírito Santo é outro ser, né? Que o Espírito Santo mudou. Nós afirmamos que Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então não há mudança em Deus. O que muda aqui é formas de atuação, à luz do ministério de Jesus Cristo, que é o divisor, não é? É o ponto zero do antes e o depois da atuação diferenciada do Espírito Santo. E segundo, olhar a diferença entre Antigo e Novo Testamento é nos envolver com um tema que a teologia chama de revelação progressiva. Deus se revela paulatinamente ao ser humano. Então, olhando para o Antigo Testamento, nós vemos um estágio da revelação de Deus. Olhando para o Novo, um outro estágio. Então, o estágio do Novo Testamento, mais iluminado, depois da presença de Jesus, da obra dele e do Novo Testamento, nos ajuda a compreender melhor o Espírito, porque quando olhamos para textos do Antigo Testamento, estamos encontrando expressões que poderiam nos levar ao erro se esquecermos o estágio em que a expressão está, o estágio do ponto de vista da história da revelação.
E continuando nisso, concordando com o pastor Marco Antônio, realmente o Espírito Santo está presente em todas as ações humanas, em tudo que se faz, na própria natureza, nos animais. Isso está muito claro quando a gente vê, por exemplo, nos Salmos, a gente vê que envias o teu Espírito e renovas a natureza. A própria mudança das estações, a vinda da nova vida na primavera, é associada à ação do Espírito, e nesse aspecto existe assim uma mescla poética entre a função do vento e a ação de Deus. Quer dizer, o ser humano respira o vento, o ar ao seu redor, então ele está sempre. Agora, quando se diz que o Espírito Santo se retirou de alguém, no caso, o Espírito Santo que havia designado aquela pessoa para uma tarefa específica, era uma unção específica para aquele momento, ele deixou de atuar daquela maneira naquela pessoa. É por isso, por exemplo, que Davi vai se angustiar quando ele comete um pecado gravíssimo, que foi tudo aquilo que aconteceu com ele, Batseba e o seu servo Urias. Ele diz: Senhor, não me retires o teu Santo Espírito, no sentido de que a alegria e a unção que estava presente em Davi, ele estava dizendo: Senhor, eu quero continuar sendo usado por ti. Então, claro que o Espírito Santo, se o Espírito Santo se retirar de qualquer atuação do mundo, o mundo deixa de existir. No Novo Testamento, a partir daí, aí nós temos que pensar, que quando o Espírito Santo está presente na vida de alguém como selo da salvação, como aquele que entrou para transformar o coração e fazer a regeneração, ele não abandona jamais. É o que Jesus disse: aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então essa ideia que às vezes é muito comum, olha, ele está fora do Espírito, ele não está. Estar fora do Espírito pode significar que ele não está atuando de acordo com as instruções do Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo está presente no seu coração sempre. Pergunta objetiva. Eu sei que a resposta nunca mas cabe a mim, tá certo? Quando eu estou na posição que vocês estão, a resposta nunca é objetiva, mas a pergunta tem que ser: hoje, o Espírito Santo que já atuou na vida de alguém, uma pessoa que já caminhou, teve a experiência, daqui a pouco a gente chega em Hebreus, tá? Mas não é agora, não. A pergunta é simples: ele se retira ou não se retira? A pergunta é simples. A resposta podem elaborar. Olha, não. Resposta o senhor de simples. novo, reverendo? O senhor já respondeu essa. O pastor César e o reverendo Marco Antônio. Eu vou usar aqui um texto de Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Quando ele diz: não apaguem ou não extingam ou não extingais, dependendo da versão, o Espírito. Entendendo, na minha fragilidade de possibilidade de conhecimento, Deus é mistério, mas entendendo que eu não posso, como ser humano, extinguir o Espírito na sua essência efetiva, naquilo que ele é, eu não tenho condição, eu só posso entender que as minhas ações podem, de alguma forma, extinguir sua presença na minha vida. Eu posso até entender claramente que não é possível para nenhum ser humano extinguir o Espírito na sua essência existencial. Ele é. Mas na minha interpretação desse texto de Paulo, é possível que um ser humano, por sua apostasia, por sua decisão, ele pode apagar a ação e a presença do Espírito Santo na sua vida, mesmo que esse Espírito Santo agora continue no seu trabalho de convencê-lo do contrário. Mas é assim que penso. Reverendo Marco Antônio. A expressão retirado ou saída do Espírito Santo está sendo iluminada pela leitura que a gente faz no Antigo Testamento. E aí eu preciso voltar à ideia de que ele não é retirado no sentido físico, a manifestação plena nele em nós, sim, deixa de cessar. Porque no Antigo Testamento a gente vai perceber que essa manifestação, ela é periódica, ela não é constante. Aí sim. E também tem um detalhe, não é sobre todas as pessoas, é sobre algumas pessoas, os chamados escolhidos e eleitos.
Pedro, falando sobre a presença do Espírito em nós, vai dizer que Deus nos fez raça eleita e sacerdócio santo. Agora, nesse exato momento, devido ao derramado do Espírito em Pentecostes, ele não está em pessoas pessoas selecionadas em específico. Ele manifesta sobre todos que creem. Sobre todos que creem. E sempre vai se manifestar. Mas a presença dele manifestação poderosa, desde de si, quando o pecado nos domina. Aí sim. Esse texto de 1 Tessalonicenses 5:19 é muito interessante, porque o termo ali significa extinguir, apagar, né? Eu estou dando uma olhada aqui no grego, mas é interessante porque ele está no tempo presente. E o tempo presente, em grego, indica algo que é constantemente está acontecendo naquele momento, mas de forma linear. Isso não quer dizer, quando você diz não extingais o Espírito, quer dizer, quando o apóstolo Paulo diz não extingais o Espírito, ele está querendo dizer que não atue de tal forma, concordando com o pastor Paulo César, não atue de tal forma que a ação do Espírito fique limitada em sua vida, quer dizer, seja apagada na sua vida. Mas isso não quer dizer que ele está sendo retirado. Como o próprio pastor diz, é impossível extinguir o Espírito na sua essência, é impossível extinguir o Espírito naquilo em que ele se propõe. Se ele se propõe estar presente, ele pode até ter... Há um texto na Bíblia que diz que Jesus, em certo local, não pôde fazer ali nenhum milagre por causa da incredulidade dele. Como se o homem pudesse impedir a ação de Deus. A ideia de não pôde é que ele não quis porque não encontrou as condições necessárias para que aquele milagre acontecesse. A mesma coisa acontece quando você extingue o Espírito na sua vida. Você começa a atuar de tal forma que você se põe fora da ação do Espírito. Ele continua atuando, ele continua firme, ele vai continuar chamando, ele vai... E se o Espírito Santo desejar, ele pode até, de maneira irresistível, entrar na vida da pessoa e agir compelindo-a de uma maneira muito especial. Na minha tradução, muito interessante, que reflete está colocando. Na minha tradução está, não apagueis o Espírito. Não há o verbo extinguir. Porque, concordando com o versículo depois, versículo 20 diz, não despreze as profecias, não apagueis. O fogo de Deus não pode ser apagado, ou seja, as tuas atitudes podem pedir que o fogo se manifeste. Exato. Porque o Espírito é figura de fogo, é chama. Alguém pode até utilizar a seguinte ilustração. Marcelo, vai ali no interruptor, por favor. Apaga essa luz aí para nós. O estúdio agora está às escuras. Mas isso não quer dizer que não exista luz. Que não exista energia. Acenda aí, Marcelo, por favor. Se agora nós conseguimos nos enxergar outra vez. Eu posso fechar os meus olhos e dizer é noite. Mas ainda que eu diga é noite, porque eu estou fechando os meus olhos, um dia o sol ele ainda existirá. E assim como as nuvens cobrem o céu e nos impedem de ver o sol, não quer dizer que eles não estão. Isso se explica o motivo que todo piloto usa óculos escuro. Que era uma curiosidade que eu tinha de infância. Por que todo piloto usa óculos escuro? Porque depois que atravessa as nuvens, o sol está raiando de maneira extraordinária. Então você tem uma manifestação do Espírito Santo que não depende da minha atuação. O Espírito Santo, ele é Senhor, ele é Deus. Na hora que o Espírito Santo, que é Deus, depende da minha atuação, nós entramos aqui numa questão que eu não estou nem puxando para a questão de salvífica. Mas o reverendo Marco Antônio pontuou num dos seus assentos, uma expressão que ele utiliza de forma muito pessoal e singular, é a única pessoa que eu conheço que utiliza essa expressão. Ele trouxe o seu assento falando sobre a manifestação da graça de Deus na conversão. O Espírito Santo, então, ele depende de mim para atuar na minha vida? Se ele depende de mim para atuar na minha vida, aonde é que eu autorizo a sua entrada? Se não depende de mim para atuar na minha vida, por que dependeria de mim para não atuar mais? Esse é um tema complicado, não? Você colocou uma temática que levaria o resto do debate para a gente. Eu imagino que você tem razão em insistir no fato de que ele é soberano, de que ele faz como quer, quando quer, da maneira como ele deseja, porque isso é próprio da divindade. Colocar uma limitação na divindade formalmente humanizá-la, né? Humanizá-la, né? O ser humano tem limites, Deus não tem limite. Então ele atua como quer, quando quer, da forma como ele deseja atuar. A pergunta, a partir de quando? A minha resposta seria a partir do instante da conversão. A partir do momento da conversão,
o indivíduo nasce de novo, por quê? Porque ele agora é uma nova criatura sob o domínio do Espírito Santo, né? Sob o controle do Espírito Santo. E eu tenho aqui uma passagem que eu queria ler para ti, JR, e para os ouvintes também. Eu estou lendo Romanos agora. Romanos, no seu capítulo de número... Esse aqui é o capítulo de número 8 de Romanos. O versículo é o 9. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E a expressão estar na carne aqui me parece ser uma referência ao estado dos crentes, dos leitores, dos ouvintes, antes de encontrar-se com Cristo, de serem encontrados por Deus e serem salvos. Mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito, então, é o que define a identidade cristã, é o que define a pertença ao novo reino, à igreja, ao corpo de Cristo, né? Ele é, então, não apenas o selo da salvação, mas é a condição para a salvação. Nós afirmamos, então, a partir do momento da conversão, o Espírito Santo está com o crente, controlando a sua vida, promovendo nele novos desejos, novos sentimentos, novos pensamentos, termo que usei agora há pouco para denominar a santificação, né? Santificação é esta obra, e ela acontece cotidianamente, diariamente, à medida que o ser humano não interfira, né? Como dizia um pastor lá de Minas Gerais, se nós não atrapalharmos, ele faz a obra, e o processo de santificação acontece, fazendo com que nós nos desenvolvamos dia após dia. Então, fechando a minha palavra aqui, Jota, é só fechar. Então, em termos concretos, eu entendo que ele não depende de mim para ser o Espírito, mas eu preciso dar espaço para que ele continue atuando na minha vida. Muito bem. Quando a gente fala sobre fruto do Espírito e obras da carne, eu pergunto aos nossos maravilhosos debatedores: uma pessoa que tenha alguma obra da carne é sinal de que ela não consegue produzir nenhum fruto do Espírito? Eu creio que não. Não. Creio, a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos. Então, é uma dinâmica onde as obras da carne estão presentes e o fruto do Espírito vai sendo... Se há essa luta entre carne e Espírito, é porque o Espírito está ali. É verdade. Senão haveria um domínio da carne. Então, um indivíduo que só tenha obras da carne, certo? A vida dele é isso, estou aqui só por hipótese, não quero nem imaginar a existência de alguém assim, porque estar perto de alguém assim deve ser uma coisa muito venenosa, uma coisa muito perigosa. Mas o indivíduo é totalmente cheio das obras da carne e totalmente vazio do fruto do Espírito. Quando se tem essa batalha e essa luta, é sinal de que existe a manifestação do Espírito Santo. Pastor Valtair trouxe aqui à tona a santificação, que tem, na maior parte das pessoas, o entendimento de que tem uma ação divina e tem uma ação humana. Daí, quando se fala sobre a conversão e a ação do Espírito Santo, eu fiz aqui um gráfico. Eu quero pedir que vocês vejam aqui o gráfico para ver com qual dessas linhas os queridos irmãos estão. No primeiro gráfico, você tem aqui o seguinte: o Espírito Santo precedendo a conversão. No segundo gráfico, o Espírito Santo sucede a conversão. Primeiro, a ação do Espírito Santo que promove a conversão. Segundo, a conversão e depois a presença do Espírito Santo no indivíduo. Falamos sobre conversão, falamos sobre o Espírito Santo algumas vezes, queria agora pontuar isso. Como é que vocês... Isso é individual, cada igreja, cada doutrina tem a sua opinião, todas elas embasadas na Bíblia. Por isso eu pergunto qual a opinião dos nossos queridos debatedores. Pastor César, começa? Eu posso começar porque, na verdade, nessa mesa de sabedoria teológica, eu talvez seja o mais frágil na minha questão. Pelo seu tamanho a gente percebe. Pelo seu tamanho a gente percebe que é o mais frágil. Mas, assim, o JR pontuou, antes desta questão, ele falou sobre esta guerra entre a carne e o espírito. E toda guerra pressupõe uma vitória ou uma derrota. E aí, nesse aspecto, é que a gente vai trabalhar a ideia que Paulo escreve lá aos Tessalonicenses, no apagar o espírito, no sentido de que, de alguma maneira, essa batalha, o ser humano deu mais prioridade, deu mais ênfase àquilo que é o desejo dele. Eu posso até entender, nesse detalhe, a questão da presença da palavra apostasia na escritura do Novo Testamento. Quanto à ação
prévia do Espírito Santo, eu creio que ela está, sim, previamente na relação da salvação. Porque se a gente entende que é o Espírito Santo quem convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo, ele já está atuando. Por isso, a questão deste convencimento, desta questão prévia da presença do Espírito Santo neste convencimento da realidade da vida desse homem. O que acontece, a meu juízo, é que esse homem, mesmo depois de tendo sido convencido e apresentado, ele pode fazer escolhas, ele não é roubado da sua possibilidade de escolher o estilo e a maneira de viver a sua vida. Eu iria mais longe até. Eu creio que você pegou o ponto. O Espírito Santo atua antes, preparando o coração, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, atua durante, na regeneração, na transformação, e atua depois na santificação e na aplicação naquilo que faz com que o ser humano produza as obras do Espírito e o fruto do Espírito. E é interessante que até aqueles que não têm Cristo, notem, essa questão da carne milita contra o espírito contra a carne, isso é uma questão para o convertido, porque o Espírito Santo está dentro dele, habitando nele. Mas até aquele que não tem Jesus, aquele que não conhece Deus, ele sofre a ação do Espírito Santo, talvez não seja a melhor palavra, ele recebe a ação do Espírito Santo, de maneira que a graça geral, a graça superveniente, desperta a imagem de Deus nele, e até o ser humano não convertido faz coisas boas e está debaixo da ação da graça de Deus, embora isso não sirva para a salvação, que fique bem claro isso. Eu diria que a teologia cristã atual caiu na armadilha da filosofia moderna quando fala sobre a participação do ser humano. É uma armadilha muito interessante. Deus é soberano, ele não precisa da minha resposta, da minha atuação para fazer o que ele bem entende, o que ele quer fazer. A soberania de Deus é incontestável. A ação do humano é uma ação responsiva, meramente responsiva. Caso contrário, eu vou dar uma participação ao homem na salvação que ele não tem, dividindo a ação com Deus. Se a ação do homem é responsiva, eu diria que quando o Espírito deixa de atuar em nós, não foi porque eu impedi, é porque o Espírito atua através de princípio pré-estabelecido por um Deus soberano, inquestionável, que governa e escolhe quem ele bem entender e ponto final. Ele estabeleceu princípios. A partir do momento que a minha vida diária desfaz princípios divinos, por uma questão de princípio, a ação do Espírito é extinta. A participação do homem é sempre uma participação responsiva e não ativa no sentido de construção sem Deus. Pastor Valtair. Eu lembro daquele texto, lá no Novo Testamento, que descreve uma oposição entre a bebida e o Espírito, né? Não vos enchei do vinho, não vos embriaguei, né? Mas enchei-vos do Espírito de Deus. E a palavra é a mesma, né? Em grego a palavra é a mesma. Encharcar-se. A imagem da atuação, né? Dá espaço para. Ele tomou conta da minha vida, mas de repente eu entendo que eu tenho mais sabedoria para controlar. Eu vou querer fazer a gestão da vida. Eu não sei fazer direito, eu não faço direito, a minha gestão é incompetente, mas ainda assim eu quero fazer. Eu, então, atropelo a atuação do Espírito Santo na minha vida. Okay. Efésios 2:10 diz assim, isso provém de Deus, que as boas obras as quais ele preparou para que andássemos nelas. Então, Deus tem um caminho que é o melhor para a gente. Se nós andarmos nesse caminho, nós vamos sentir a atuação do Espírito Santo de maneira plena. Quando nós nos desviamos desse caminho, o Espírito Santo continua atuando. O próprio Jesus disse, se eles calarem, as pedras clamarão. O Espírito Santo vai agir com você, sem você, e se você não tomar cuidado, contra você. Por quê? Se você não se põe no Espírito, você... Eu queria voltar no gráfico que você levantou. Pois não. No gráfico. Um deles mostra a atuação do Espírito Santo antes da conversão e o outro mostra depois. Faltou um terceiro, né? Aquele que mostra o antes e o depois. Não, sim. Antes, durante e depois. Aqui, o senhor entendeu. O senhor entendeu bem. O princípio era
era entender o posicionamento teológico dos queridos irmãos, porque alguns entendem que eu me converti e recebo o Espírito Santo. Que o Espírito Santo Outros entendem que houve a ação do Espírito Santo e por causa da sua ação eu me converti. Perfeito. E vocês 4 estão, se eu não estou enganado, entendendo que houve a ação do Espírito Santo, que haverá, pela graça de Deus, segundo a vontade dele, para sempre na nossa vida. Okay. Mas vamos então ao início dessa ação na nossa vida. Marcela, apaga a luz do estúdio outra vez. É simbólico aqui, o ouvinte que agora não está, queria tanto que estivesse vendo pelo Face, mas nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Senhor resolveu, aí acende, Marcela, resolveu permitir que nós tivéssemos vida. Quando o texto de Hebreus, capítulo 6, ele é trazido para o conhecimento de todos nós, talvez seja muito, muito importante haver esse esclarecimento que eu vou dizer para os irmãos, que vocês já devem ter respondido para mim esta pergunta algumas vezes e talvez para a igreja outras tantas vezes em salas de aula. Por quê? Porque é um assunto recorrente. Quando você escuta a mesma pergunta sendo feita várias vezes, você tem 2 hipóteses. Ou a pessoa não entendeu na última explicação, ou o público é novo. E no nosso caso, aqui no estado do Rio, o público é novo e está crescendo. Não apenas em termos de audiência, mas em termos de interesse pela Bíblia. Então, tem muita gente interessada na Bíblia. Cresce o número de pessoas que estão buscando conhecimento bíblico, conhecimento teológico, gente que está entendendo que precisa estudar mais a Bíblia, gente que já passou da fase de muita emoção e pouco conhecimento, gente que já foi o tempo que buscava somente a bênção, agora está querendo conhecer a Deus, está entendendo que a libertação procede do conhecimento da verdade, não estar ao lado de quem conhece a verdade, não ouvir quem conhece, não estar na igreja de quem conhece, mas conhecer pessoal e individualmente a verdade. Capítulo 6 de Hebreus. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Eu li, minha gente, Hebreus 6, de 1 a 8, a Bíblia aberta para a resposta dos nossos debatedores. Bom, JR, eu quero começar. Primeiro, a gente não pode separar esse texto, e todos daqui da mesa, o JR e os nossos ouvintes sabem disso, você não pode tirar o texto do seu contexto. Então, a gente precisa acompanhar o que Hebreus está dizendo. Hebreus está sendo escrito para cristãos de origem judaica que muito provavelmente estavam sentindo a perda do templo e das coisas que eram típicas do templo, os sacrifícios e todas essas coisas. Ele vai argumentar no capítulo anterior, no capítulo 5, ele vai argumentar que nós temos um sumo sacerdote que não é como o sumo sacerdote dos judeus. É um sumo sacerdote que entrou de uma vez por todas no céu e que ofereceu-se a si mesmo como sacrifício e, ao mesmo tempo, foi o sacerdote. Pois bem, no finalzinho do capítulo 5 diz que os hebreus não haviam progredido nisso. Eles estavam longe dessas coisas e que precisavam de novo ser alimentados com leite espiritual, que é justamente a primeira parte desse versículo, e dizer, e aqui é um cuidado muito importante, porque há hoje ensinos
fortes acerca de que você não precisa mais batizar ninguém, de que você tem que esquecer essas coisas todas, que isso é coisa do passado e tal, mas não é isso que Hebreus está dizendo. Está dizendo, isso já está posto, isso vocês já sabem, eu não preciso ficar explicando de novo. Então, quem hoje nega o batismo por causa deste texto está pregando uma heresia. Está pregando algo que a Bíblia não ensina e que a Bíblia não fala. Porque aí você teria que negar o ensino da ressurreição e tudo isso. Ok. Quando ele vai dizer que é impossível para aquelas pessoas que uma vez provaram do dom celestial, ele está falando de uma apostasia irremediável. Não é qualquer tropeço que vai fazer você cair nesta impossibilidade de renovação. É quando, após ter provado claramente os dons celestiais, e aí ele está falando também com aqueles que, como cristãos de origem judaica, eles deixaram as coisas típicas do Antigo Testamento e estão tentando agora voltar. Se você quer voltar para aquilo que já foi superado, que são os sacrifícios do Antigo Testamento, é impossível renová-lo. E isso, claro, se for uma deserção e uma apostasia irremediável. Não é assim, muita gente pensa, puxa vida, eu pequei contra o Espírito Santo. Eu tropecei. Não, você não pecou contra o Espírito Santo, porque o pecado contra o Espírito Santo é apostasia irremediável. Você tem chance de se converter. Eu diria que só se sabe se realmente a pessoa está incorrendo neste erro aqui no fim da vida, ou no momento em que vier o julgamento. Porque se durante a vida você tropeçou, e mais do que, por exemplo, Davi tropeçou e foi perdoado, mais do que Pedro tropeçou e foi perdoado, nós temos aí uma coisa muito clara. Eu tenho uma chave de leitura para ler esse texto. Eu sei que, enquanto teólogos bíblicos, assim, deveríamos focar num texto, trabalhar nele e depois sair para os outros, mas como o nosso tempo é curto, eu queria usar uma chave de leitura aqui. Vou usar um texto de João, de uma carta de João, que trata também de um assunto paralelo a esse. Eles saíram de nós porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos não teriam saído, né? Então a chave de leitura é a apostasia enquanto fenômeno de perder a salvação. É uma impossibilidade, porque eu estou afirmando na minha fala a perseverança dos santos. O crente é salvo e é salvo até o fim da sua vida. Então, já que ele não perde a salvação, como eu leio esse texto aqui? Eu leio como um texto de retórica, um texto retórico para dizer para eles, olha, isso está no campo das impossibilidades. Ele começa dizendo que é impossível que. E todo o texto dele é desenvolvido debaixo desse argumento, falando para os crentes lá que estão lendo ele nesse momento. É impossível que, uma vez tendo provado a Deus, tendo caído, continue salvo. Então, essa expressão está no campo da retórica. Eu leio esse texto, então, como uma expressão retórica para dizer para eles algo que é impossível acontecer, porque dentro da comunidade, aquele que está em Cristo, estará em Cristo até o fim da sua vida. Eu já penso um pouco diferente do pastor Valtair, por conta da minha orientação teológica voltada para Armínio e balanceada por Wesley, né? Eu acho que é possível, sim, que um homem, de alguma forma, não por tropeços, não aquela história de bota o nome hoje, apaga amanhã, essas coisas por qualquer coisa. Rasurar o livro da vida, não é para rasurar o livro da vida. Mas eu creio, de alguma forma, que a pessoa, na sua decisão, pela sua prática da vida, depois dele conscientemente salvo e já tendo recebido a revelação pelo Espírito Santo, ele pode fazer uma decisão de se afastar. Ele pode decidir-se de maneira radical, não é qualquer coisa, não é os tropeços da existência, mas de alguma forma a parábola das 10 virgens me emprestam a capacidade de entender que nós temos participação nesse processo enquanto conscientes daquilo que Deus já fez na minha vida. Eu estou caminhando para isso, mas em dado momento eu posso dizer, eu não quero mais. E essa perseverança, embora ela é completamente importante nesse processo, mas ela compreende também um lado humano nessa caminhada. Essa é a minha maneira de enxergar. O texto de Hebreu nos remete a um assunto que está sendo debatido na igreja há séculos e não chegou a uma conclusão. É um tema único, específico do livro de Hebreus, é muito complicado, mas o fato ele está dizendo que existe uma situação
que nós não sabemos definir qual, e que essa situação vivenciada por aquele que creu e foi iluminado, ou seja, não é alguém comum. O Hebreu não está se referindo a alguém comum. Provavelmente, o autor de Hebreu, nós não sabemos a datação exata do texto de Hebreus. Se a gente jogar isso aqui mais posteriormente para o segundo século, eu estou fazendo aqui uma aventura, a gente vai se deparar com uma outra situação que foi muito comum no segundo século. No segundo século, vários irmãos se negaram a Jesus para não morrer, e a igreja começou a discutir se os batismos feitos por esses bispos que negaram a Cristo eram válidos ou não, ou se quem já foi batizado deveria ser negado, toda essa questão. Eu digo o seguinte, há uma situação na vida que alguém que foi iluminado e recebeu o Espírito em poder e recusa-se a caminhar sobre esse princípio, o livro de Hebreu diz, essa pessoa não tem parte no reino. A discussão é muito grande. Muito bem, eu quero agradecer a fala dos nossos queridos debatedores, porque cada um deles trouxe a sua contribuição, e quero lembrar aos nossos ouvintes. E aqui eu faço dois registros importantes para que os nossos debatedores ouçam e também os nossos queridos ouvintes. Um deles de um querido ouvinte dizendo: JR, obrigado aí a 93 pelo esclarecimento sobre o Espírito Santo, pois domingo é comemoração do dia de Pentecostes e muitos, assim como eu, tiveram muitas das suas dúvidas respondidas. Show de debate e de teologia. Eu agradeço a fala do nosso ouvinte, cumprimento os nossos ilustres debatedores com esta palavra dada pelos nossos ouvintes. Agora a resposta é simples, tá bom? Agora é só número, tá bom? Não precisa fazer nenhum comentário, né? Reverendo Evaldo, o senhor estuda teologia há quantos anos? Desde número. Desde criança, vai. Eu estudo desde... Mas é número, reverendo Evaldo. O senhor entrou no seminário em que ano? Eu entrei em 82. 82. Ah, sim. Muito 82. Bem. Essa é a mas conta. Eu estudava teologia antes. Não, mas eu estudo mais sério. O reverendo Marco Antônio, desde quando? Ou há quantos anos? É mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Pastor César, no microfone. Mais de 30 também. Mais de 30. Pastor, volta aí. 27 anos. 27 anos. Deixa de conversa. Tá mais de 30 também. Com certeza. Então é o seguinte, ouvinte, eu quero apenas ressaltar isso. Quando você está ouvindo o debate 93 aqui hoje, você está recebendo a contribuição de quase 30 ou mais de 30 anos de cada um dos nossos debatedores no seu estudo apurado, que não chega a ser exaustivo, porque é a vida inteira, então é o tempo inteiro, e Deus só nos permite conhecer aquilo que Ele revela. Por isso que nenhum de nós pode dizer que tem um conhecimento exaustivo das Sagradas Escrituras ou de qualquer área das Sagradas Escrituras ou da nossa teologia, porque Deus só se dá a conhecer até um determinado ponto. Então nós vamos até ali. Qual é o detalhe, reverendo Marco Antônio? O detalhe que são pastores experientíssimos no ministério pastoral, alguns mestres, doutores em teologia, e nós entendemos de que a revelação bíblica é algo a ser alcançado no decorrer dos anos, independe de comunhão, e ninguém tem a plena revelação. Esse é o nosso crescimento. Quero agradecer aqui a cada um deles. Reverendo Evaldo, obrigado. Um abraço, meu irmão. Um abraço, JR. É uma alegria rever essa equipe maravilhosa, essa contra-regra que hoje atua de maneira maravilhosa, né? Marcela Bastos, Deus abençoe os nossos ouvintes, muito obrigado. Maravilha, muito obrigado, reverendo Marco Antônio de Oliveira. Eu que agradeço, JR, um tema gostoso, uma teologia muito linda que a gente ouviu dos colegas aqui, como o pastor César colocou, colegas de peso. Um abraço para todos e até a próxima vez. Muito obrigado, pastor César Carvalho, um abraço. Eu agradeço, apesar de ter sido chamado de gordo agora no ar pelo Marco Antônio, mas respeito a sua magreza. Muito obrigado, um abraço para todos os queridos da comunidade Cristã Novo Dia e para todos os ouvintes. Maravilha, muito obrigado também, pastor Valtair Afonso Miranda. Eu agradeço o convite, é sempre bom estar aqui, esta é uma casa para mim. Aproveito e mando um abraço para minha querida Elisete, minha esposa, para os meus alunos lá do Seminário Batista do Sul, na Tijuca. Maravilha. Marcela Bastos é a produtora, ela é quem define as regras do jogo, ela que fala, ela que determina. Marcela, muito obrigado também. Obrigada a você, JR, porque também sempre nos ensina aqui, eu falo, mas quem dá a palavra final é o JR. Vamos dar parabéns aqui, porque hoje é aniversário do pastor Joel Rodrigues, da Igreja Presbiteriana de Lages, em Paracambi. Também é aniversário do pastor Júbio Dervan,
Ele que é da Igreja Batista Única Paiol, em Nilópolis, pastor Daniel Ferreira Costa, da Assembleia de Deus em Itaboraí, pastora Luciene Baiense, do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, e também aniversário hoje da pastora Valdete, da Projeto de Deus em Anchieta. Hoje faz 21 anos a Igreja Nova Vida do Catete, no Rio, e 10 anos a Assembleia de Deus Ministério da Fé, lá em Duque de Caxias. Amanhã é aniversário do pastor Edivaldo Fonseca, da Igreja Congregacional de Tomazinho, em São João de Meriti, do pastor Jorge Luiz, da Igreja Pentecostal Sinais e Maravilhas, em Nova Iguaçu, do pastor Joilson Cabral, da Igreja Pentecostal Ministério Santo dos Últimos Dias, em Duque de Caxias, e amanhã também faz 50 anos a Igreja Batista em Parque Alian, em São João de Meriti. Parabéns para esses queridos debatedores, esses queridos amados ouvintes, pastores e líderes completando mais um ano de vida, essas igrejas queridas, o nosso carinho, o nosso reconhecimento a cada uma delas. Muito obrigado pela palavra, presença desses queridos ouvintes que se manifestaram conosco hoje. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos aqui dentro da campanha mundial de oração, orando por missões no mundo inteiro. E nós da 93 FM abraçamos essa campanha, estamos inseridos nesse contexto mundial de intercessores. Nós também vamos orar pela cura dos enfermos, vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados, vamos orar por aqueles que estão sofrendo, que estão nos acompanhando. Muito, muito obrigado. Amanhã é sábado, depois é domingo, nós vamos clamar ao Senhor para que o domingo, o seu domingo, seja muito especial. Não perca a bênção da comunhão, de estar inserido dentro de um contexto de crescimento bíblico, teológico, doutrinário, de relacionamento com os irmãos, de serviço, que é fundamental, serviço. Nós fomos chamados para servir, assim como nosso mestre Jesus. Pastor César, ore conosco. Senhor, nós fazemos menção do seu nome para te agradecer por todas as coisas que têm acontecido conosco e com todas as pessoas que estão nos ouvindo. Agradecer pelos pastores que aniversariam, as igrejas e por todas essas pessoas que de alguma maneira celebram alguma conquista hoje. Oramos pelos enfermos, oramos por todos os pedidos apresentados, mas especialmente durante esta campanha de oração, nós mencionamos a questão das missões. Senhor, nós apresentamos ao Senhor todos os missionários, sejam eles de que etnia forem, que estão emprestando a sua vida e não dando valor à sua vida por causa do Evangelho. Alguns deles estão em campos difíceis, como campos de refugiado, ou até mesmo em lugares onde é proibido a menção da sua palavra e a menção do Evangelho. Nós oramos para que eles sejam fortalecidos pela sua presença. Oramos por todos os missionários, por suas famílias, pelas igrejas que estão apoiando e ainda acreditam que há um propósito missionário para ser cumprido. Nós oramos e te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.